Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo o programa Entrevista Especial. E aqui você vai poder se aprofundar nos assuntos que são destaque no noticiário e também entender melhor o que está acontecendo. Para isso, nós vamos contar com a participação de especialistas que também vão dar dicas importantes para o seu dia a dia. E olha só, o Brasil tem mais cartões de crédito do que pessoas. Segundo o Banco Central, 212 milhões de cartões estão ativos no país, sendo que a população é de 203 milhões de pessoas. E a partir de julho, essa modalidade de pagamento tão popular terá novas regras. Para explicar essas mudanças, nós vamos conversar agora com um especialista. Nosso convidado é o Gilberto Braga, ele que é economista e professor do IBMEC do Rio de Janeiro. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Grande prazer contar com a sua participação aqui no nosso programa. Olá, Kleber. É um prazer muito grande conversar com você e com a sua audiência tão qualificada. Como a gente disse, né, professor, são mais cartões do que pessoas. E agora haverá novidades nessa relação, nesse uso. E uma das principais mudanças é a portabilidade, a possibilidade de passar, né, aquela dívida do rotativo de uma instituição financeira para outra, de um banco para outro. Então eu peço que você primeiro explique para a gente como isso vai funcionar na prática e de que forma pode beneficiar o consumidor. A portabilidade é a troca de um banco pelo outro, de uma bandeira por outra, ou seja, o usuário do cartão de crédito, por qualquer razão, por dívida, por atendimento, mau serviço, simplesmente desejo de trocar de bandeira, ele pode agora transferir aquele contrato da empresa A para a empresa B, da bandeira A para a bandeira B, e simplesmente continuar a relação dele a partir dessa transferência. Isso significa que nessa troca ele poderá eventualmente renegociar as condições de contratação, dentre elas, por exemplo, eventuais dívidas que ele tenha contraído na primeira operadora com a qual ele demonstra alguma insatisfação, ou simplesmente porque recebeu alguma oferta da empresa e bandeira B e lá ele vai ter uma condição econômica mais vantajosa, ou mesmo se ele quiser trocar simplesmente por uma questão de qualidade de serviço, acesso a benefícios, recompensas, que eventualmente a nova operadora de cartão possa oferecer para ele. Isso significa, Kleber, que ao fazer a portabilidade, o contrato original ele não é encerrado. Então, ele não tem que entrar na nova operadora, por exemplo, tendo que pagar a anuidade como se fosse um cliente novo, na medida em que ele já possa ter pago essa anuidade na empresa original, ou mesmo ele tem aí um período em andamento que ele vai aproveitar até a data de aniversário e renovação na nova companhia. Olha, um alerta importante que você acaba de fazer. Agora, a gente sabe que essa modalidade de crédito é que tem juros mais altos no mercado. Você acredita que essa possibilidade de troca, de portabilidade de dívida, ela pode refletir em juros menores? Certamente, porque uma das questões que acaba penalizando o usuário do cartão de crédito é uma certa acomodação e falta de acesso a oportunidades. Quando a portabilidade é colocada como um fator corriqueiro, como algo que passa a ser sem grandes demandas, sem grandes burocracias, isso tende a estimular a concorrência entre as diferentes operadoras de cartão de crédito, entre as diferentes bandeiras. Então, é muito provável que essas bandeiras façam ofertas para que os usuários possam transferir os seus serviços para as suas novas, digamos assim, operadoras. Então, de alguma maneira, a gente vai ter mais concorrência e sempre tem mais concorrência, o consumidor sempre sai ganhando.
E outra mudança também que chama atenção é na fatura, né? As novas regras também prevêem mais transparências no gasto e também nos juros, enfim, em tudo que é cobrado do consumidor. A ideia é que a partir de 1º de julho, quando essas regras entram em operação, nós tenhamos uma nova formato, uma nova maneira de informar o consumidor a fatura. Então, uma das questões que a gente observa hoje é que algumas operadoras, elas quando enviam a cobrança para o cliente, elas destacam com maior espaço, com grande ênfase, já o parcelamento, né? Partindo do pressuposto de que o cliente não vai ter o dinheiro integral para fazer o pagamento, a quitação da fatura, e de alguma maneira isso serve de indução, de estímulo para que a pessoa se endivide, sem fazer o alerta de que, ao fazer esse parcelamento, o consumidor ficará sujeito ao pagamento dos juros do rotativo. Então, a ideia é que, nesse novo formato, algumas questões sejam reposicionadas. A primeira delas é que esse extrato vai ter que trazer em destaque qual é o valor total da fatura e não qual é o valor que ele pode parcelar ou o valor da dívida que ele poderia contrair, né? Qual o valor da parcela se ele dividir a fatura. Então, tem que primeiro destacar sempre como primeira opção o valor do pagamento integral, né? Informar que, se houver parcelamento, haverá a cobrança de juros, e havendo cobrança de juros, qual é o valor da parcela e quanto de juros em cima daquela dívida originalmente contratada está sendo cobrado, ou seja, quais são as taxas em termos tanto de percentuais de juros, como em termos de valores monetários, de valores em reais que vai ser cobrado daquela pessoa. Então, o usuário pode tomar a sua decisão de acordo com a sua disponibilidade financeira, com muito mais consciência e informação, o que certamente vai permitir que, muitas vezes, ela não se endivide achando que o pagamento parcelado é uma opção sem custo ou com custo barato. Muito importante também essa informação. E, como eu disse antes, o cartão de crédito é a linha de crédito mais cara do mercado financeiro e, por isso, também é responsável por grande parte do endividamento das famílias. Qual que você acha aí o problema? A educação financeira é uma carência e também está prevista aí nessas novas regras? Sim, a educação financeira ela é básica e ela é muito deficiente no Brasil. De uma forma geral, o brasileiro não gosta de matemática, não é estimulado, e nós devemos trazer a matemática como uma linguagem, assim como uma habilidade que é necessária para o dia a dia da vida adulta das pessoas. Então, a educação financeira deve começar dentro da escola, dentro da formação dos alunos, para que eles cheguem na vida adulta com maior conhecimento, com maior fundamento de operações financeiras, pelo menos básicas, e os juros é uma dessas operações, mas, de qualquer maneira, para tentar tampar essa lacuna e trazer um pouco mais de informação e educação, a partir de agora, as operadoras de cartão de crédito precisarão ter campanhas de educação financeira. Isso é extremamente importante na medida em que hoje o brasileiro, até pelas redes sociais, pelas mídias de uma forma geral, ele fica exposto a todo tipo de cursinho, de oferecimento de pessoas que têm soluções milagrosas, quando, na boa parte das vezes, essas inserções são inserções que tentam direcionar o usuário da internet a fazer uma nova dívida ou a fazer algum tipo de contratação de investimento que não necessariamente é o melhor para aquela pessoa. Então, isso funciona muito como um curso grátis, que na prática é uma venda camuflada, e a ideia da educação financeira passa a ser obrigatória para os usuários do cartão de crédito de forma totalmente gratuita, para que eles possam, de maneira homologada, de acordo com as regras das autoridades monetárias, passarem as informações que são consideradas básicas
educativas e numa linguagem simples, acessível para os usuários que assim desejarem. Tanto que, nessas novas regras, foi colocada a obrigatoriedade de que todas as instituições financeiras criem dentro das suas diretorias a função dessa diretoria de educação e treinamento financeiro. Então, essa pessoa é que vai responder perante o Banco Central e as autoridades pelo desenvolvimento, pela aplicação, de que maneira os canais foram informados, disponibilizados, de que maneira os usuários puderam ter acesso a isso, ou seja, é preciso agora que as instituições financeiras façam relatórios periódicos dos treinamentos e as autoridades poderão visualizar de que se aquilo é efetivo, se está chegando no usuário final e determinar, inclusive, mudanças de abordagem quando observar que o resultado não está sendo esperado. Olha, você fez um diagnóstico perfeito desse problema de educação financeira. Primeiro, porque a base do problema é a escola, é a formação. E, em segundo momento, ficam aí as empresas, as instituições financeiras. Mas como isso deve se dar na prática nesse âmbito das empresas? Vão ser, por exemplo, na relação à publicidade, uma publicidade com mais responsabilidade, que não estimule o crédito desenfreado, enfim, cursos, orientação telemarketing, por exemplo, porque hoje acontece o contrário. O telemarketing é mais para oferecer cartões. Então, como isso pode acontecer na prática, nessa relação instituição financeira, banco e cliente? Vamos lá. Primeiro, a questão do telemarketing ela não é objeto dessa regulamentação que vai entrar em vigor em 1º de julho. Isso não quer dizer que não seja importante ou que você não tenha razão. A questão do telemarketing, a questão das ligações insistentes e que são, de alguma maneira, também indesejáveis, isso já é regulado por um outro segmento das autoridades financeiras, do próprio Banco Central, e inclusive pelas operadoras de internet. Então, isso segue uma área multidisciplinar que tenta, de alguma maneira, coibir e uma brincadeira de gato e rato. As autoridades e os códigos de conduta vão sendo aperfeiçoados e, em sentido contrário, os interesseiros e interessados em fazer a propaganda e, de alguma maneira, até a gente pode dizer, enganar os incautos, também vão se aperfeiçoando, encontrar brechas para cada vez continuar operando à margem e à revelia daquilo que deveria ser a conduta desejável, ética e responsável. O que a gente pode dizer é que essa área de treinamento ela vai mensurar e vai avaliar a qualidade daquilo que as operadoras estão disponibilizando para os usuários de cartão de crédito. Então, se é uma plataforma digital, se é curso presencial, qual é o resultado disso. Então, essa prestação de contas periódicas vai mensurar não apenas a disponibilidade e a realização, como os resultados no sentido de alcançar a população que se deseja informar, ou seja, quais são os programas que foram mais efetivos no sentido de disseminar o conhecimento necessário de educação financeira. Por exemplo, pode ser um curso online que a pessoa consiga, através da sua internet, do seu aplicativo de celular bancário, acessar remotamente. Então, se for isso, vamos enfatizar mais essa ferramenta, esse instrumento, como mecanismo de propagação e desenvolvimento celular. Em outros locais, você pode ter até mesmo convênios com empresas e levar educadores financeiros presencialmente para fazer palestras, levar em escolas, levar em sindicatos, em associações de moradores de bairro. Tem diversos mecanismos. A instrução ela não determina qual é a forma única, exatamente para que ela possa ter acessibilidade e, aos poucos, determinar quais são as que são mais efetivas e que estão dando mais resultados.
Olha, mas de antemão a gente pode falar que uma entrevista como essa, né, ter contato com um especialista como você já é uma grande contribuição para a educação financeira das pessoas que nos assistem. Nós acabamos de conversar com o Gilberto Braga, ele que é economista e professor do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação e por essas dicas tão valiosas. Kleber, eu que agradeço e queria me colocar sempre à disposição para conversar com vocês, ou mesmo, se for necessário, para a gente detalhar um pouco mais sobre cartão de crédito. Até uma próxima vez. Grande abraço. Bom, é isso aí. O programa Entrevista Especial fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!